Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar desse carinha aqui, Royal Guard. Vamos falar sobre o rework, vou trazer para vocês aqui a build de DPS, ok? A gente vai testar dummy, vai ver tudo, skill, atributo, enfim, tudo que você imaginar. E eu já adianto, essa classe aqui, assim como o Shura, ficou um absurdo de forte. Eu diria que a Gravity tá errando a mão para cima, né? E tem mais rework chegando aí, a gente tá ligado, eles já avisaram. Vamos ficar de olho e, lógico, eu irei cobrir assim que chegarem. Bom, mas antes que eu me esqueça, duas noticiazinhas. Primeiro, se você ainda não é inscrito, considere-se convidado a se inscrever no meu canal. Muito obrigado para quem já é inscrito e já acompanha. Valeu! Outra coisa é, a ExitLag tá com uma promoção agressiva, tá? E eu tô com um codiguinho aqui, vou deixar nos comentários fixados, com 20% de desconto, mais o desconto da promoção deles. Tá bem agressiva essa promoção, tá? Então, se você ainda não usa, tá interessado em testar, corre aí e aproveita. Bom, por último, mais uma notícia. Não esqueci, meus amigos que jogam de Sorcerer, eu sei que vocês estão pedindo o vídeo, mas a conta que eu tinha foi vendida para outra pessoa e aí era uma conta de um amigo que tinha me emprestado, eu não consegui gravar. Então, por conta disso, eu ainda estou vendo uma outra conta para eu poder gravar o vídeo de Sorcerer. Não esqueci de vocês ainda, tá? Ainda não esqueci de vocês, beleza? Então vamos lá. Essa conta aqui é a conta de um amigo, Cieras, é uma baleia, né? Esse aqui, essa conta tá com quase 1 M de power, então vai estar batendo bem legal, mas eu buildei o meu boneco, joguei por um dia de Royal Guard para entender um pouco mais e também para aproveitar, né, o evento aqui de bônus aqui. Então eu virei, testei por 24 horas, voltei pro meu bio, né? Porque aqui é fiel, aqui é bioquímico pro resto da vida. Bom, mas o que eu posso dizer? Essa classe tá muito forte, tá? E ela é muito tanque também. Por quê? Porque ela, primeiro, ela usa escudo, né? Então a gente já vê aqui, ela tem um escudo. Segundo, que ela tem umas skills de bloqueio e tudo que ativa muito. Isso é muito chato, é um inferno, velho. Pra ser sincero, para você conseguir varar com segurança esse bloco do Royal Guard, cara, você tem que trocar carta, colocar uma Freone e tudo mais. Então tem vários ajustes para conseguir lutar confortavelmente contra um Royal Guard. Então assim, dá para se aproveitar muito disso. Não é todo mundo que tem uma Freone. Uma Freone Illusion, uma pessoa tá trocando ali dano para conseguir dar um bypass ali no bloco. Então são decisões, e só o fato da classe passivamente forçar o adversário a pensar nessas situações já é algo positivo. Então vamos lá, não vamos perder muito tempo, eu já vou fazer um repasse aqui da conta rapidamente. Vamos começar aqui. Refinos tá excelente, tá? Setzinho Valk, tudo mais. Vamos passar pelas penas. Eu já tô na build, deixa eu confirmar se eu tô na build de PVP. Já tô na build de PVP. Bora ver se eu tô com as cartas. Cartinhas de PVP, beleza? Então, tranquilão. Então, tô sem muita frescura aqui pra gente testar. Vamos lá. Penas. A comp está usando aqui um preset com 20 penas. Estamos com 20 penas, deixa eu até ver. Aí 20 penas, presetzinho comum, né? Padrão. Duas Nature e Holy, Blind Light, uma Soul. Se você não usa Soul nas suas penas de defesa, considere, porque essa PDF, essa MDF, mais o PVP Reduce, né? Com breakout da pena, ficou muito bom, tá? Uma opção muito viável. Para de ataque, mesma coisa, duas brancas, duas vermelhas e uma de atributo, ok?
Ah, anime, tem aquela que dá P-Damage e tudo mais, ela é boa? Ela é boa, o problema é que ela é muito cara, você tem que terminar o seu Libra, tá? E aqui, inclusive, nessa conta já tá bem avançada, que eu bati o 100 hoje, velho. Então, assim, só pra você entender, é difícil, leva tempo. Então não dá para você ficar subindo aquela peninha que vai te dar 1% de P-Damage no final. E dependendo da classe, você nem vai conseguir. Eu de bioquímico eu não consigo abrir mão ainda dos atributos que eu ganho de Dex e de força, tá? Eu uso dentro da minha build. Então, dependendo da classe, não é nem opcional cogitar usar aquela outra pena, ok? Mas tá desse jeito aqui as penas. Vamos dar uma olhada nos status. Eu vou ligar um alto aqui, né? Só ativei tudo. Vamos dar uma olhada. Já de cara, classe pega quase 800k de HP, fora do PVP, solo, sem botar nada, tá? 30k de P-Ataque, tá com a defesa legal aqui, MDF tá legal, PVP Ward tá legal, P-Damage tá bom, os redutores aqui passando de 300% parado, isso aqui é muita coisa. O Ignore tá muito bom, tá? Pra esse Ignore ficar assim melhor, assim, tipo assim, ele tá quase 10 de 10, mas pra ele ficar assim 100% PVP, era você tá com 8k de Ignore aqui, entendeu? 8k de Ignore é o eu diria que o foco, tá? Até me perdi aqui na palavra, eu diria que é o que a gente está buscando neste momento do jogo aqui, 8k de PVP, porque o pessoal que joga mesmo, investe em defesa e tudo mais, já tá passando ali dos 8k, 9k de PDF RAW. Então, 8k de Ignore é difícil, tá? E é o que a gente deveria estar focando. Se você ainda não tá, considere-se alertado para buscar isso. Temos aqui melee P-Damage, né? Então imagino que ele esteja usando melee para o PVP e para o PV crítico. Provavelmente é isso. Vamos dar um confere logo mais. As estátuas aqui estão bem avançadas, tá? Então a gente tem aqui todas as laranjas topadas. Isso aqui dá muito Ignore Death, tá? Então parte daquele Ignore que você viu vem dessas relíquias, dessas estátuas fechadas. Estamos aqui com as novas aqui no 14, 12, 12, tá bom? Temos essa vermelha aqui que tá no 9, querendo ir pro 12, hein? Fica a dica aí, Cieras. Eu acho que você poderia levar essa aqui pro 12. Não acho que vai ser muito trabalho não, viu? Pensa nisso. Bom, vamos lá. Tomar uma água aqui rapidinho. Deixa eu ver. Eu acho que tinha para ver aqui mesmo já foi. Vamos dar um check aqui. Aqui tá ok. É isso. Vou fazer um corte rapidão, tá? Já venho. Enquanto isso eu vou pôr aqui uma chamada da App Gallery e a gente já volta. Fala galera, fiz uma pausa no vídeo rapidinho para falar sobre a App Gallery, que é uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo, tá? É a plataforma oficial da Huawei com seus aplicativos e é um dos distribuidores oficiais de Ragnarok, ok? Como que você baixa ele? Primeiro você baixa o APK do App Gallery, instala, você baixa o APK do HMS Core, instala, e aí você dentro do aplicativo da App Gallery, você baixa o seu jogo. Então, no caso aqui, baixa o Ragnarok Orange ou qualquer outro. Quais são as vantagens de usar a App Gallery em relação a comprar coisas? Toda vez que você compra dentro do jogo e paga pela App Gallery, você ganha um cashback no valor de 10%, que vai ser entregue para você como um cupom para você usar na sua próxima compra. Qual que é a outra opção que, na minha opinião, é a melhor? É você comprar dentro do App Gallery, você colocar dinheiro lá dentro, porque você ganha 20% de cashback. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor opção. Então, por exemplo, você entrou no App Gallery, você creditou R$100, você recebeu 20% desse valor, tá? Assim que depois você faz o crédito, já aparece o botão para você recuperar esse valor e você já volta esse cashback. Então, para já ser usado na compra que você for realizar. Um videozinho rápido aqui. Você entra no App Gallery, você vai na opção de recarga, você escolhe o valor, você escolhe a forma de pagamento, tá? Você faz o pagamento, você volta o seu cashback e depois disso é só entrar na sua loja,
ir na loja do seu jogo e usar. Galera, muito simples, uso e recomendo. Valeu! Fala galera, anime de volta. Bom, vamos lá, estão chamando ali na freia, mas tá suave. Já fiz. Vamos passar aqui todos os pontos dessa classe, dessa build. Vamos começar por atributo, tá? Atributo para PVP, tá desse jeito aqui, ó. 99 Vit, 99 Força, 76 Luck, 65 Age. Anime, quanto de Age é necessário para a classe e tudo mais, tudo mais. O necessário é quanto você precisa para bater 500% de velocidade de ataque. Você tem que ter 500% de velocidade de ataque. Ah, anime, eu tô pegando 500% com 20 de Age. Posso ficar com 20 de Age? Pode ficar. Sinta-se livre, entendeu? Você tem que entender que a Age aqui ela existe exclusivamente para a gente topar nossa velocidade de ataque, beleza? Então, basicamente, é isso de atributo. Deixa eu mudar aqui o atributo para o PvE. Atributo para o PvE mudou pouca coisa. Acho que o que mudou foi nada, para ser sincero. Aumentou um pouquinho de age aqui, só diminuiu um pouquinho de luck. Então, deve ter sido só um ajustezinho fino para bater os 500% de age, beleza? Não sei se troca algum equipamento. A gente pode mudar ali no final do vídeo. Eu mudo para a gente dar um check nas equipes de PvE que o Sierra está usando aqui. Bom, vamos lá. Skill. Primeira job, desse jeito, tá? Segunda job, desse jeito. Gasta mais mesmo, tá? 49 aqui. Transclasse tá desse jeito. Obviamente vamos gastar menos, que a gente gastou mais ali atrás. E a terceira job, né? Tá desse jeito aqui, ó. Esse Intimidate muito forte, tá? Intimidate aqui, ele aumenta nosso speed damage. Essa skill aqui é muito boa. Ela tá nível 1 mesmo, mas nível 1 ela já é suficiente aqui. E o que que acontece? Ela dá tipo um jump no alvo. E quando ela pula, ela stuna. Tá vendo? Ela causa dano. Mas o mais roubado dela é que ela stuna o target por 1 segundo. Isso aqui para você iniciar uma fight é excelente. Eu testei ontem no Sanctum. Muito bom mesmo. Esse aqui é o pulão, tá? Esse pulão que causa bastante dano. Vou até explicar para vocês que tem um bug nisso aqui, tá? Então vou explicar para vocês quando a gente estiver lá no dummy, que fica mais fácil de vocês verem isso acontecendo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais. É isso, terceira classe. Não tem muito segredo. Vamos aqui. O manual tá desse jeito. Segundo do manual tá assim. Segunda aba. No alto, desta forma aqui. E a gente tem aqui o auto-ataque separado aqui. Sinta-se livre para organizar como você achar melhor. Mas isso aqui é uma boa sugestão. Quem já está jogando com isso. Bom, falamos de skill, de atributo. Vamos falar de penas. Penas não. Penas eu já passei. Vou pular. Penas e estátuas eu vou pular, porque não faz muito sentido, tá? Vamos para o Nexus. Beleza? Nexus PVP, então a gente espera aqui redutores. Nos dois, esse aqui ó, podia estar um pouquinho melhor, viu? Esse PVE podia ser MDF. Fica a dica aí. Aqui tá muito bom, tá? Combinação muito boa. Então a gente tem o que? Ignore Def, necessário, não tem como expliquei mais cedo. Crit Damage vai incrementar seu dano. PVP tem que ter também. Temos aqui o Sharp Weapon, dando P ataque e P damage, muito bom. E aqui a gente tem uma config parecida aqui, igual? Não, parecida, né? Porque essa aqui tem PV, essa aqui tem dano em alquimistas. Bom, ambas vão funcionar muito bem. É muito difícil de conseguir uma linha perfeita, tá? Mas se você quer anime, qual que seria a linha perfeita para PVP? Seria Ignore PDF, Crit Percent, Melee Damage e PVP. Entendeu? Essas quatro. Seria assim o perfeito. Ok? Mas do jeito que tá aqui, tá muito bom. Difícil de conseguir. Tá usando aqui nas menores Ignore também, tá? Então vamos lá.
Passamos pelo... Ah, esqueci dos talentos do Nexus, né, pessoal? Bom, esse aqui a gente precisa, tá? A gente ganha um bônus. Esse aqui é o do Crescent Slash, então essa aqui é Core, tá? A gente aumenta nosso dano. Essa aqui também é do pulão, então quando a gente pula, a gente aumenta o dano em 100%. E inflige esse Airborne, eu não sei direito o que é isso, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Me parece ser algum tipo de debuff da classe. Esse aqui é opcional, né? Então esse aqui você pode resetar e colocar o que você quiser. Esse aqui é boa, aumenta o dano aqui, conforme a quantidade de inimigos que você tem. E a gente tem um Survivor também, que é legal, porque esse Excellence Stance, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente não tem. Isso é da build de defesa, isso é da build de tanque. A gente está falando da build de DPS aqui. Então, na build de DPS, a gente não vai se aproveitar dessa primeira parte, tá? Que é quando o HP estiver abaixo de 40%, tem chance de reduzir. Mas, quando o Warrior Stance for, você aprendeu essa skill, você restaura o seu HP, tá? Para 50% quando ele cair abaixo de 40%. E você pode trigar isso a cada 8 segundos. Muito forte, tá? Muito forte mesmo isso. Então, vale a pena ter esses 4 talentos. E vamos lá então. Passamos aqui pelo Nexus. Já façamos skill. Vamos para a Nebula. Não vamos perder tempo não. Nebula para PVP tá dessa forma, tá? Aqui tá topado roxinho, a gente tem aqui as wards topadas, a gente tem os redutores. Então a gente tem aqui redução de Bill, de Shura. Esse aqui tem que estar topado, não tem como. Kina tem que estar topado, Mago tem que estar topado. Os outros eu diria que é muito opcional, vai variar de servidor para servidor, vai variar, enfim, várias coisas. Sua opinião pessoal. O meu Nebula é um pouco diferente aqui na parte de redutores, tá? Eu tenho topado aqui bioquímico, Shura, ainda tenho topado de SC, porque eu tô vendo inclusive uma migração, uma volta de alguns jogadores para SC, então SC ainda é muito forte, então eu mantive, tá? Doran eu deixei no 1, Arqueiro eu deixei no 1. Animico, o que você fez? Eu sacrifiquei aqui, tá? Eu não tenho nem PDF e nem tenho MDF. Vai mudar alguma coisa na sua PDF RAW fazer isso? Não vai afetar em nada na RAW. Vai afetar na percent apenas. Por quê? Porque isso aqui vai incrementar tanto na percent quanto na flat. E aí quando você faz o cálculo, você vai perceber que não vai fazer diferença esse incremento. Só vai fazer diferença de fato no percent. Beleza? Bom, então vamos lá. Nebula já foi, Soul Force para PVP tá desta forma aqui, ok? Jogando com de fogo, muito legal essa config aqui, gosto, a minha tá nessa pegada também. Vamos ver o que mais, sigil para PVP, então imagino que a gente vai encontrar sigil da classe, sacrifício, né, dessa build, muito forte aqui, buffa o Crescent Slasher e tudo mais, aumenta crítico, muita coisa, a classe veio muito forte, tá? Temos uma Impale 3 aqui na conta, então essa conta bate pra caramba, Impale 3 é forte, a minha ainda tô um pouquinho longe, estou no nível 24, então até chegar aqui ainda tem um chão. Soulmark com certeza faz muito sentido, muito forte a Soulmark. Float Protection, uma defensiva também, interessante, bom. E a gente tem a Endless Nightmare, que quando ataca você causa ali um stun forçado de 1.5 segundos. Então imagina, a classe já tem um stun, então ele starta a batalha stunando o alvo por um segundo, já cai a Endless Nightmare mais 1,5 segundos, e nisso aí ele tá sentando o sarrafo no inimigo. Então é muita coisa, tá? Isso aqui é muito pessoal, essa sua ultimate ela é boa, tá? Ela é legal. Aqui na conta já tem, então deve bater bastante isso aqui. Isso aqui já está no nível 2, eu acho. Está no nível 2.
Não deve... Ó, ainda dá um stun no hit final. Então a gente tem aqui... Dá para fazer um combo de quase 4 segundos de stun. Tá? Juntando a skill, a Endless e a Sword Ultimate. É bem roubado. Bem roubado mesmo. Nesse tempo aí já deu para fumar o alvo ali que você tá mirando. Bom, montaria. Vamos ver como é que tá aqui. O que tá ativo? Uai, cadê? Essa aqui tá ativada, mas não é essa aqui que tá usando, né? Só o visual dela. Ah, tá usando o burrinho. O burrinho é legal, dá redução, dá dano em player, redução em player. Legal. Burrinho é boa. Bom, aqui tá bem avançado. 1500 em tudo. É quase, né? Aqui, vamos ver, 113 de 119, esse aqui tá muito bom, é muito ignore que dá, então faz sentido focar aqui. A de defesa 59, ok, 59 na ferradura, 49 nessa aqui, tá legal, tá parecido com o meu também aqui. Eu também dei uma despriorizada aqui na de PVP Ward, já passei do 1M de Ward, tá, pra mim tá ok no momento, eu tô rushando de fato essa aqui, porque eu preciso dos 8k de ignore também. Beleza? Bom, passamos por montaria, sigil. Bora ver o que mais. Estátua já foi, Soul Force já foi, Nebula já foi. Lembrando aqui no Nebula que eu não comentei, mas essa versão aqui tá o Royal Guard Ferocious Warrior, ou a opção da direita. Bom, minha direita, né? Se você tá vendo na tela, então já... Bom, é minha direita, de qualquer forma. Bom, vamos lá. Passamos aqui pelos atributos, passamos por tudo. Vamos botar um pouquinho de coisa aqui, deixa eu ver. Incrementar meu PDMG aqui só para testes. Gastar essa pote aqui. Vou usar uma Concentration, mas nem precisa, tá? Aqui na config aqui já tá passando dos... Já tá pegando os 500%. Botei aqui por segurança. Pô, não tem food. Vamos ver se não tem. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu ver. O que dá para usar? Vamos usar uma força e luck. Força e luck? Não, aqui não faz sentido que eu estou usando a de P damage ali, esqueci. Só consigo usar essa aqui. Essa aqui é muito boa. Ela vai dar melee P damage, crit damage. Diria que essa aqui ela vai funcionar melhor no PvE, tá? Porque pro PvP a gente tem aquelas novas poções que dá dano em humanoide, redução humanoide. Então é uma poção que você ganha tanto dano quanto redução. Então é muito difícil de comparar com uma que só te dá dano, ok? A gente não tá no meta que não dá mais só para olhar para dano. Tá usando a Huan aqui. Huan, se eu não me engano, ela tá no 10. Tá no 10. Tá bonitinha essa Huan aqui. E deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que já tá com pacto no 11 também, tá? Já passou do pacto 10, tá massa. Bem massa. Pacto 10 é muito forte desses bonecos aqui, desses pets. Bom, então é isso. Já passamos pela maior parte das coisas. Vamos dar um pulo ali no dummy, né? Vou testar no dummy mesmo, sem problema. Antes de chegar no dummy, eu vou mostrar os encantamentos, tá? Antes da gente começar aqui os testes, como eu coloquei, eu vou deixar terra, médium, dime uma, ok? Mas não vou começar a bater ainda, porque eu não mostrei os encantos nem os equipamentos. Então vamos passar por isso aqui rapidinho. Vamos lá. Deu uma travada, não sei se vocês viram. De gacha, o que tá usando aqui? Esse aqui pro PVP, esse berete aqui do meio PVE, com certeza, tá? Aqui na face a gente tem esse, não sei o nome desse aqui, mas ele vai dar asp de P damage, ele é bem legal também. Vai dar melee P damage, então funciona bem legal, ele destaca até 12% de melee P damage, bem forte essa face, não conhecia. A gente tem essa boca aqui também que é boa, tá? Eu no meu uso o carretel, mas nesse aqui eu acho que não tem o carretel.
Não no meu pala, né? Mas quando eu joguei de pala eu usei o carretel. Mas esse aqui também é muito bom, ainda dá redução, ainda dá muita coisa. A back tá uma back defensiva para PVP, eu acho que faz sentido. E a roupa tá essa aqui de... Aqui, ó. Essa aqui ela dá Weapon Perfection, né? Que é aquela skill do ferreiro. O que acontece? Lança... Deixa eu até abrir aqui para vocês entenderem. Mas a lança de uma mão... Acho que é de duas mãos também. Ela bate 100% em monstro grande, mas em monstro pequeno e médio, ela bate 75% só. Então, só dele usar aquela roupa, ele está incrementando ali 25% a mais de dano. Então, vale muito a pena aquela roupa. Tá? Tem roupas que dão mais dano puro, mas só nesse ajuste do tamanho, de bater 100% no tamanho, ele já ganha 25% de dano. Então, é muito interessante. Vamos falar aqui também do set que está sendo usado para o set PVP. O Hendrick, sem dúvida, tá? O set com redutores altos. E para o PVE, você pode usar esse King of Resentment, tá? Muito bom. Beleza? Então, mesma coisa aqui. Escudo para o PVP, Naga. Arma, você vai usar esse reptência aqui, a arma não muda, PVP e PV. Eu vou mudar ali o preset depois, a gente faz um teste também rapidinho na build de PVE. Acessórios. Estamos com 2 caos, acho que sim, 2 caos. Beleza. Encantamentos, vamos lá. Encantos. PVP, então a gente já pode esperar aqui PVP no hatch, nas costas e na armadura. A gente pode esperar aqui redutores. Tá? Então, VIT, porque não tem redução aqui, você não consegue pegar redução física. Aqui na face e na boca vai ser PDF ou MDF. Aqui PDF, aqui PDF. E na arma, como eu tinha comentado, Melee Boom vai performar melhor para o PVP. Mesma coisa nos acessórios. PVE, você inverte, você põe crítico. Mas quando a gente mudar ali, a gente dá uma comparada. Bom, vamos lá. Coloquei fogo, o boneco tá, deixa eu ver aqui, tá com hidra, tá com esqueleto, beleza, buildado para PVP. Eu vou clicar aqui no dummy e vamos começar a brincadeira. Tá? Repara que a gente tem um DPS muito forte mesmo. Ah, deixa eu fazer um ajuste, calma. Enquanto vai rolar ali, deixa eu ajustar toda a conta, tem que ajustar isso porque não fica salvo. Vamos pôr aqui na casa dos milhões e fica mais fácil da gente ver. Olha aqui, ó. Basicamente, esses números querem dizer que está batendo 4 bi numa build PVP, tá? E ainda tem um ponto. Deixa eu resetar aqui para vocês verem, 30 segundinhos. Começamos a bater. Repara que quando o boneco pula, ele... Repara o tanto de dano que está saindo aqui do Crescent Slash, vocês vão ver isso. Quando ele pular e cair, eu não vou me mexer. Eu vou deixar o boneco no alto batendo. Vocês vão ver que essa quantidade de dano vai diminuir. Ó, dá uma olhada. Por quê? Porque não está pegando o Crescent Slash. Isso é um bug, é conhecido já pela Gravity. E eles vão ajustar isso aí, não sei quando. Então você está tendo que dar um passinho para trás. Basicamente é isso. Tudo aqui pegando na casa dos 4.3 bi, 4.5 bi, beleza, que ficou parado ali, né, por algum momento. Então, a gameplay é essa, ele pulou, você dá um passinho para trás. Em algum momento, isso vai ser fixado, vai ser corrigido, e aí você não tem mais que se preocupar muito com isso, beleza? Bom, DPS muito alto, como vocês podem ver. A gente tem um dashzinho, gostei do dash, tá? O dash é bem rápido, 10 segundinhos, eu acho que é mais rápido que o do Bill. Outra coisa que eu não mostrei para vocês e que aumenta muito o DPS, repara que a gente não tem isso aqui, é essa skill aqui que está no quarto item. Então vamos colocar ali para... Esse aqui é o dash que eu falei que dá stun, né? Ó, repara que stunou o alvo. Vou resetar de novo e vou colocar para bater. Tá vendo essa quarta skill? Deixa eu abrir aqui para... Ele já começou com pulão.
Vamos dar uma olhada aqui no PDamage. 287, 284. Eu vou usar aqui a quarta skill. Tá? Eu vou dar um check de novo. Cadê? Ah, ele castou. Espera aí. Aguenta aí. Vamos refazer esse teste aqui. Bom, basicamente o que eu estou querendo dizer. Essa quarta skill, ela vai aumentar. Ah, não é essa não. Pô. Essa terceira. A quarta é Endure. Não, foi mal. No meu era... Tava no 4. Vamos lá. Então vamos dar um reset agora. Agora vai. Beleza, o boneco tá batendo. Usei a terceira skill. Repara que o meu PDM já aumenta muito, tá? Então vale muito a pena. Só que essa skill aqui você tem que controlar manualmente. Então você tem que... Eu deixo ela aqui porque... Acabou, você renova. Acabou, você renova. Então as duas coisas que você tem que olhar atualmente no Pala é isso. Acabou aqui, clica de novo. Já renova a skill. Ele pulou e caiu, dá um passo para trás. É isso. A sua preocupação na sua gameplay, em resumo, vai ser essa aqui. Repara que o dano aumentou, né? Porque eu estou usando ali aquela outra skill que aumenta. Vamos dar uma saída aqui rapidão. Já vamos chegar nos finalmente da classe. E vamos mudar para o preset de PVE. Repara aqui, ó, PVE, PVE, PVE. Tá? Então, vamos mudar totalmente para PVE. Obviamente o power cai. O que mudou? Provavelmente algumas sigilos. A gente está usando aqui a Nether Force, muito boa para PVE inclusive. Tá? Tá usando uma primalzinha aqui, faz sentido. Mudou um pouco aqui nas penas. A gente tem essa pena aqui que dá um pouco de PV e ignore. Então a pena também sofreu um pouco de mudanças. E as skills para PV estão dessa forma aqui. Beleza? Eu tô passando rapidinho porque eu falei que eu ia passar. Só para vocês terem isso aqui em mente. Aqui tá os buffs. O alto ele fica um pouquinho simplificado, mais simplificado, tá? Não pode esquecer de usar a skill que vai aumentar o seu P-Damage, que aqui ele já mudou de novo na ordem, né? Dá um feedback para ele aqui depois dele manter essas skills no mesmo lugar. Mas beleza. Vamos ligar o alto aqui. Subir nesse peco aqui. Vamos ver se está pegando. Está pegando ainda os 500%. A build a gente já tinha visto, né? Os atributos tinha mudado pouca coisa. Encantamento, que era o que eu tinha comentado aqui, ó. Superior crítico, superior crítico, superior crítico. O core da mudança é isso aqui, beleza? Vamos dar um pulo lá de novo. Eu vou manter as cartas de PVP para a gente não ter muita disparidade ali de cartas. Eu vou colocar o mesmo preset no... o Nebula muda um pouco, né? Então aqui dá pra gente guivar toda aquela camada de dano em monstros e encher de dano aqui, maximizar P-ataque, tudo. Esse de M-ataque aqui nem precisa, tá? É porque vai sobrar ponto, então você pode escolher onde você quer pôr. O que você não pode deixar de perder é essa linha aqui desses machadinhos, que é relacionada a dano físico, todos esses laranjas, tá? O resto, tirando este aqui, ó, e esse aqui do PVP Ward, o resto fica, o que sobrar de ponto fica a critério de vocês. Vocês podem pôr como vocês preferirem. Não vai precisar desses roxinhos de PVP, porque é um preset exclusivamente para o PVE. Então sobra ponto, como eu comentei. Vamos dar um pulo lá no centro de treinamento. E bora ver se esse dano muda um pouco. Eu não tinha mostrado as Verus. Nossa, que sorte que eu lembrei. O que a gente precisa aqui? Muito, muito forte. Big Bully tem que ter. Essa aqui é a Core, tá? É a Core, é a Big Bully, tá? A gente tem que ter. A gente tem que ter também assim, não tem que ter, né? Mas é ideal. Uma Holy Light Shield é uma Verus mais... Como é que eu posso dizer? Mais genérica, porque tem para todas, né? Mana Length Reversal, quanto mais próximo do alvo, mais dano você vai causar.
casa super bem com a classe. Rage Endure, ok, vai aumentar um pouquinho mais aqui o tempo do Rage. Omni-Chip funciona legal, tá? Porque ataque normal vai aumentar o dano de skill e depois o dano de skill vai aumentar o ataque normal. Então é legal. Essa Light aqui não vai usar, tá? Então essa aqui é porque pegou a Omni-Chip, né? Então tá ok. O que que daria para pôr aqui? Diria que daria para pôr uma Core Overload, entendeu? Eu colocaria uma Core no lugar de alguma dessas aqui, se tiver, ok? Vai aumentar bem o dano, inclusive. Bom, vamos configurar aqui para terra, médio DM1, para a gente manter a nossa consistência dos testes. E vamos começar aqui a bater. Já usei o Intimidate para não esquecer. Repara que com a Nether Force ele já deu pulo, vou pular para trás. Vamos ver aqui como a gente já aumentou quase 2 bi no dano. O PDM está bem alto também. Então, nossa senhora, a gente dobrou o dano no PVE, tá? É muita coisa. Estamos chegando aqui em 26 segundos. Em média ali de 30 a 40 segundos a gente estava batendo 4.600. Então a gente está aqui com mais de 8 bi de dano por segundo. Isso aí, tá, galera? Agora eu vou deixar o boneco batendo já. Vou até pausar aqui para a gente ver quanto que bateu em 43 segundos e vamos conversando. Bom, para mim, toda classe que bate mais de 1 bi por segundo no DPS já é um absurdo, mesmo sendo terceira classe e tudo. Então essa classe é muito forte, assim como o Shura de combo, ela consegue causar muito dano. Então, se você quer jogar com as novas classes, tá aqui a build de RG muito forte, tá? Muito forte PVP, muito forte PVE, ok? É uma opção muito válida. Anime, na sua opinião, qual que é a melhor classe PVP hoje? Top 1 disparado bioquímico, ninguém vai me convencer do contrário, tá? Tenho ranged, uso escudo, consigo jogar mais safe, não sofro tanto com aquele carregamento que não funciona muito bem de players, então para mim é o bioquímico, minha opinião pessoal. As outras que são muito boas, RG está muito forte, Shura está muito forte, Sorcerer está muito forte, SC está muito forte. E aí a gente tem aquelas outras classes, né, de DPS, tipo Doran, que já vai ficando ali mais com uma visão secundária ali, WL. Algumas outras classes totalmente esquecidas, como Mecha, Sinks, mas a Gravity prometeu, tá, trazer pra gente rework de todas as classes, então você pode esperar muita coisa boa e resultados parecidos com o que vocês viram com o Shura e o que vocês viram com o RG, tá? Tá extraordinário. Eu diria que tá até um pouco exagerado, tá? Eu não vou mentir para vocês, tá bem exagerado esse dano, mas o pessoal gosta, né? E essa galera tava esquecida, essas classes estavam deixadas de lado e elas voltaram com tudo agora, o que eu acho muito legal pro meta. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Valeu!